Estava por si, sabia destas diligências que foram feitas hoje pela Polícia Judiciária e já agora sabe o que é que foram procurar? Tenho que dar naturalmente uma nota inicial à qual não posso fugir de algo que se passou ao longo do dia de ontem e que não foi bonito para a democracia, não foi bonito para a verdade e não foi bonito para aquilo que é o bom senso e o respeito por um colega que também é deputado e que foi, no caso, feito pela SIC em particular e pelo Expresso. O meu colega Francisco Gomes foi associado através de uma imagem publicada nas redes sociais. Sim, mas isso também já ficou esclarecido numa reportagem. Naturalmente que sim, mas todo um dia com a imagem traz naturalmente questões prejudiciais à própria pessoa que, acima de deputado, é um ser humano e que, no fundo, acabava por ter uma imagem, sabendo que o título era enganador e que associava a presença do deputado às 7 da manhã na Assembleia da República ao mesmo desaparecimento. Quero apenas dar nota que é algo que não pode aconteceu hoje, esta manhã no Parlamento, no gabinete de André Ventura. Ricardo, podemos falar os dois, mas eu vou falar sempre mais alto. Foi feita hoje novas diligências da Polícia Judiciária e estamos a falar deste caso porque ontem foi André Ventura que relacionou à Comissão de Inquérito de Luís Neves. Sabe o que é que foram recolher hoje? Bom, não tenho, também apanhei agora a informação exatamente de última hora aqui. Aquilo que acredito é que a Polícia Judiciária está a investigar algo que nós informámos previamente que poderia ser. Mas já entregaram a PEN com os documentos importantes? Nós tivemos documentos que foram retirados de um gabinete de um deputado, neste caso, do líder do segundo maior partido deste país, do líder da oposição, que desapareceram num ato de vandalismo e que inclusivamente não é um ato de virgem no Parlamento português. Informação sobre a Comissão de Inquérito. Tenho aqui o Duarte ao lado que ontem denunciou um caso semelhante passado há alguns anos. Mas esses documentos tinham informação importante sobre a Comissão de Inquérito a Luís Neves, certo? Tinham naturalmente informação importante. E se já não têm esses documentos, ainda têm condições para realizar essa Comissão de Inquérito? Naturalmente que teremos e que nada nos vai travar neste propósito de realizar a Comissão Parlamentar de Inquérito. Que isso fique muito claro, que independentemente das tentativas, que serão sucessivamente denunciadas e combatidas, esperemos nós pela Justiça, que nada, e que fique claro, nada nos irá demover de saber a verdade através desta CPI. E não é com estes atos que vão conseguir certamente também. E às 6 da tarde Luís Neves vai dar essas explicações. Duarte Pacheco, sempre foram prometidas. Nós achamos que é importante o Ministro prestar esclarecimentos. E o que ficamos surpreendidos é do Primeiro-Ministro não ter exigido a este Ministro que mais cedo tivesse prestado esclarecimentos. E não vale a pena desvalorizarmos ou relativizarmos em excesso o que está a acontecer. Todos os portugueses sabem que quando constroem determinadas coisas têm que pedir autorizações às câmaras. Todos sabem que quando se trata de uma área protegida do ponto de vista ambiental, no caso Reserva Ecológica Nacional, que têm responsabilidades acrescidas. Ainda mais, alguém que era o Diretor Nacional da Polícia Judiciária tinha a obrigação de saber que quando apreende um determinado bem num caso de investigação criminal, que não o pode ceder a qualquer um, muito menos que não o pode ceder sem avisar um conjunto de pessoas que está previsto na lei que o deve fazer, nomeadamente no Ministério Público. No caso, até a Diretora Nacional Adjunta, que tinha a responsabilidade de acompanhar os bens apreendidos, não sabia da uma análise à postura que o Partido Socialista lado. Teve neste caso. Se acha que teve ou não aqui a proteger Luís Neves? Eu penso que os portugueses estão cansados de casos como este. E estão cansados de uma postura dos políticos que ao primeiro momento atiram e dizem que tem que se demitir. Nós optámos por dar o benefício da dúvida a alguém que todos os portugueses reconhecem como tendo uma carreira profissional exemplar e em quem depositaram muita confiança, como Diretor Nacional da Polícia Judiciária. Ora, o Ministro esperou demasiado tempo, o Primeiro-Ministro deixou que o Ministro esperasse tempo, infelizmente é um padrão, já tínhamos visto antes com a Sofia não Viva, nós andámos a pressionar ao longo deste tempo todo para o Ministro prestar os esclarecimentos, porque achámos que é bem, não só do Ministro, não só do Governo, mas até da PJ e da democracia, da confiança dos portugueses nas instituições, ele haveria ter feito estes esclarecimentos. Agora, como todos os portugueses, a nossa paciência também começa a escassear e daí também estarmos a ver a reunião que estamos a ver e esperamos que agora às 6 da tarde o Ministro seja cabal nos esclarecimentos. Ricardo, o Chega pediu esta Comissão Parlamentar de Inquérito, falou-se muito sobre a questão de estar ou não a prejudicar a Polícia Judiciária, também e a imagem da instituição. Se hoje os esclarecimentos forem dados todos com provas, verifica-se que, de facto, essa Comissão pode vir a prejudicar a imagem da PJ? Bom, não acredito mesmo que prejudique a imagem da PJ. Pelo contrário, o que nós queremos é separar mesmo o trigo do joio. É aquela que é uma instituição de respeito e que merece da nossa parte o máximo de consideração e respeito e aqueles que alegadamente por lá andaram e que se serviram dela e de outro tipo de instituições para poderem com isso tirar benefício. É isso que nós queremos saber. É que fique nu, que fique transparente, que fique claro tudo o que se passou enquanto Luís Neves era diretor da Polícia Judiciária. Não posso deixar de dizer que é curioso que o Partido Socialista
Socialista queira vir aqui vender uma imagem de seriedade neste caso, quando, por exemplo, no Ministro da Educação, perante ainda a época de exames, enquanto nós sim tivemos uma postura de responsabilidade e dissemos, assim que findada todo este processo dos exames, aí sim serão exigidas responsabilidades, o Partido Socialista veio logo apressar-se a dizer que queria a admissão do Ministro e a dizer que iria ter uma comissão parlamentar de inquérito também relativamente aos exames. Quanto a uma questão quando o que está aqui em cima da mesa tem a ver com transparência, tem a ver com questões muito, muito relevantes do ponto de vista da idoneidade e da própria capacidade com o exercício do para cargo desempenhar ministro. a sua função. No caso da educação, de tem a ver questões com a responsabilidade do ministro da ocultas Educação. do passado deste ministro, mas que não são capazes uma única vez de exigir responsabilidade. Bom, então está muito claro aquilo que o Partido Socialista aqui andou a fazer durante este tempo, que foi proteger, juntamente com o PSD, este ministro, quiçá, eventualmente... Mas o Chega soube fazer esta distinção de que fala Miguel Costa algumas ações que este ministro tenha tido no passado. É algo... Então diz-me, não achas que fica claro que possa ser essa a percepção que as pessoas têm de um partido que foi incapaz de apontar o dedo a este ministro com tudo o que saiu, com a quantidade de casos opacos que saíam para fora e que o Partido Socialista nunca levantou o dedo. Podia para hoje, centrar aqui na questão do Luís Neves. 3 semanas é que se lembra de fazer isto. Ricardo, o Chega soube fazer esta distinção sobre o que Luís Neves fez antes do cargo de ministro e o que fez já como ministro para pedir esta comissão de inquérito. Mas tudo o que fez antes está relacionado diretamente com a sua capacidade ou não, com a sua idoneidade ou não, para desempenhar este cargo que ocupa. Tem que haver um sentimento de confiança na pessoa que tutela a administração interna. Que é das tutelas mais importantes. Estou a perceber que quer falar. Há pouco foi muito crítico na análise que fez à postura de Luís Neves e eventualmente percebi que se hoje forem dadas explicações sem provas concretas, Luís Neves para si também não tem condições para continuar. Sobretudo porque afeta a própria instituição Polícia Judiciária. Não é o Governo. Até mais do que o Governo. Porque nós tivemos, nos últimos anos, uma degradação das instituições em Portugal. A opinião pública desconfia cada vez mais dos agentes políticos, do Parlamento, da Justiça, até da Igreja, havendo casos que foram públicos relacionados com pedofilia. As instituições entraram em crise, mas havia uma que estava salvaguardada, que era a Polícia Judiciária. E este comportamento acaba por contaminar a própria Polícia Judiciária. Mas estava a querer dizer que já se banalizou as desconfianças no Governo? Em termos gerais, que se perguntarmos aos cidadãos normais, você confia em A, confia em B, confia nos políticos, quer dizer, consegue às vezes chegar a um ponto que até os árbitros de futebol conseguem ter níveis de confiança mais elevados que os agentes políticos, o que não é propriamente uma coisa com quem eu fico feliz. Ora bem, isto significa que Luís Neves tem hoje a oportunidade de dar esclarecimentos, como digo, acho que já os devia ter dado antes, mas se forem convincentes, e Deus queira que sim, porque eu gostava que ele continuasse em funções, se Deus queira que sim, o problema pode ficar minimizado. Na perspectiva que, sim senhora, errou, sim, mas houve razões para que as coisas tivessem ocorrido daquela maneira e vamos em frente na expectativa que não haja novas notícias e que, por isso mesmo, que a comissão de inquérito do Chega acabe por ser desnecessária. Agora, se pelo contrário as explicações não forem dadas ou se vierem a público outras informações, este filme não tem fim, ou melhor, e se assim sendo não tem condições para continuar. Quais é que são as razões? Independentemente das explicações que sejam hoje dadas, o Chega só recua nesta comissão de inquérito se houver uma demissão? Bom, uma coisa muito clara e que importa esclarecer, e respondendo também à pergunta, não é a comissão parlamentar de inquérito que leva a que as instituições vão para a lama. O que leva a que as instituições vão para a lama é não existir ou não serem prestados os esclarecimentos no tempo devido, é haver esta névoa de suspeição que é culpa do próprio Ministro e também, sim, do Primeiro-Ministro por não ter exigido responsabilidades, não ter exigido esclarecimentos ou não ter tomado também ele uma ação no momento em que se percebeu que o caso era grave, e não é, naturalmente, quem quer escrutinar, quem quer trazer transparência às instituições, que está a lamear essas mesmas instituições. É o oposto. Trazer para a luz aquilo que está no escuro. É isso que nós queremos. Não se sabe, nós queremos que se saiba. É por isso que nós queremos uma comissão parlamentar de inquérito e vamos avançar com ela. É por isto mesmo. E só recua se houver uma demissão do Ministro? Eu creio que não há. Não vamos estar aqui a dourar a pílula, como se costuma dizer, e a dizer que o Ministro hoje vai prestar todos os esclarecimentos. Não acredito que nenhum de nós aqui acredite nisso. Até pode haver, mas estarão enganados. Vai ser mais uma conferência de imprensa vazia, é isto que eu antevejo, mais uma conferência de imprensa em que não vão ser dados os esclarecimentos necessários e vamos
podemos continuar a empurrar com a barriga uma decisão, como o Duarte dizia aqui muito bem, para ver se as pessoas se esquecem, como aconteceu com o caso Spinum Mas o que é Viva. que faria recuar na comissão de inquérito, o Chega? Volto a dizer, não vamos recuar na comissão parlamentar de inquérito. Já disse isto 3 Independentemente vezes. se houver demissão ou não. Bom, se houver demissão, aí é uma outra questão que teremos de ver. Mas mesmo assim, tudo o que se passou, todo este período em que nós tivemos este interregno de informação, nós temos, sem dúvida nenhuma, de esclarecer e de trazer transparência ao país sobre todas estas negociatas, porque não pode ser, já não é só a questão da demissão ou não demissão, é a questão da verdade e do próprio Ministério da Administração Interna, que fica fragilizado, e a própria Polícia Judiciária, única e exclusivamente por culpa de um ministro cujo ego está-se a sobrepor à responsabilidade, ao contrário do que aconteceu com o já falecido, infelizmente, antigo ministro Miguel Macedo, que colocou o cargo à frente de si mesmo. Nós aqui temos alguém que coloca o seu ego à frente de um cargo que é muito mais importante que 30 Luís Neves, ou que 30 Ricardo Reis, ou que 30 Miguel Costa Marques, ou 30 Duarte Pacheco.